Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Professor Cláudio e nesse vídeo especialmente de hoje nós vamos falar sobre um dos pontos que mais me é perguntado nos e-mails, nas mensagens, que é quanto cobrar pelos nossos projetos quando a gente está começando, né? Porque geralmente quem já está atuando no mercado já tem uma boa tabela de preço definido, mas quem está começando, às vezes está estudando Excel, tem essa dificuldade de pensar, por exemplo, olha, eu vou fazer uma planilha, vou desenvolver um projeto, quanto que eu vou cobrar? E isso é muito relativo, porque não dá para você meio que tirar uma base. Cada empresa pode cobrar um valor de acordo com a sua competência, de acordo com a sua garantia de entrega, de acordo com o seu tempo de mercado, com a sua confiabilidade, de acordo com a região em que ela atua. Então você pode ter empresas que fazem trabalho de altíssima qualidade em uma determinada região que estão cobrando um valor e outra empresa que também faz um trabalho de altíssima qualidade do mesmo nível que cobra mais ou menos em outra região, em outra cidade, tá? Então isso é muito relativo. Eu vou falar com você o que eu faço e o que eu fiz quando comecei e o que eu acho que todo mundo pode fazer quando começa. Bom, para começar, eu acho que você tem que ter alguma experiência, né, palpável ali para você poder estar atuando com consultorias, atuando com treinamentos, atuando com projetos, para você estar cobrando um valor em cima disso. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o pessoal fica perdido porque não tem experiência mesmo, você não tem tangibilidade para oferecer, você não tem aquele conhecimento que quando você for vender para o teu cliente, ele consiga ver valor aquilo. Quando você tem nome no mercado, isso ajuda muito, porque você fala, olha, não, fulano de tal que fez isso para mim, né? Não, foi tal empresa. Né? Então, quando você tem nome, isso facilita bastante, mas quando você não tem ainda nome no mercado, você tem uma dificuldade, que praticamente todo preço que você for cobrar para o cliente, ele pode achar caro. Afinal, você não é conhecido ainda. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que ver, por exemplo, qual que é a tua margem ali de sobrevivência, né? O que você precisa para viver ali. Se você tem um outro emprego paralelo, né? Você tem um emprego fixo e você vai ter trabalhos de venda de planilhas como renda extra, né? Ou consultorias e projetos como renda extra, é um pouco mais fácil, né? Você pode estar cobrando valores ali que estão compatíveis com a tua experiência. Você tem que ver primeiro em que nível que você está. Você é um usuário, por exemplo, a gente está falando de projetos, por exemplo, em Excel, mas se bem que isso serve para a área da informática como um todo, você quer ser técnico de informática, você quer ser um programador, você quer criar sites, isso meio que é um padrão. Qual que é seu nível? Seu nível é básico, seu nível é intermediário ou seu nível é avançado? Se o seu nível for básico, então você tem que subir de nível para avançado. Se o seu nível for intermediário, você também tem que subir para o nível avançado. E se o seu nível for avançado, como é que está a sua parte prática? Né? Você tem bastante conhecimento, mas você tem praticado? Então isso é outra coisa importante. Se você estiver no nível intermediário, nem recomendo que você faça consultoria, porque você só vai pegar BO, vai por mim, você só vai pegar coisa complexa. Então você tem que ter um nível mais avançado na ferramenta. Se você não chegou nesse nível ainda, estuda, 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 estuda. Se você já chegou nesse nível mais avançado, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma parte mais prática agora, pega exercícios, começa a pegar planilhas, vai em fóruns, começa a resolver problemas, começa a ajudar os outros ali com desafios, para você ter mais experiência prática. Quando você começar a divulgar que você oferece serviços, que você vai lá montar seu cartãozinho, fazer panfleto, divulgar nas redes sociais e tudo mais, dificilmente você vai pegar uma empresa de médio porte, grande porte de cara, a menos que você tenha um padrinho, né? A menos que você tenha alguém que possa te indicar aí. Aí sim você consegue esse tipo de cliente. Mas se você é um cara que está começando, as empresas vão estar desconfiadas de você. Então você tem que estar começando com clientes pequenos também. E cliente pequeno não tem muito poder financeiro para estar te pagando em valores altos. Ele não tem condição de pagar um valor ali. Tanto é que ele não está cobrando a empresa top do mercado naquele segmento. Porque ele não tem condição de pagar uma empresa top do mercado no segmento de consultoria. Por isso ele vai atrás de você e vai te dar uma oportunidade. E aí vem muita coisa nessa hora. Tem gente que faz parceria, tem gente que faz troca, tem gente que às vezes acaba trabalhando de graça, em troca de aprendizado, de oportunidade, ou em troca de colocar o nome do cliente no currículo. Enfim, cada um tem uma estratégia. Eu não gosto muito da estratégia de trabalhar de graça, porque isso não agrega valor para o cliente, ele não dá muito valor. As pessoas em geral não dão muito valor àquilo que é de graça. A gente pode ver pelo canal do YouTube, né? Os canais de educação dificilmente aí, né, superam marcas de 100 mil, de 200 mil seguidores, enquanto, por exemplo, canais de entretenimento, comédia, passam de 5 milhões, 10 milhões. Então as pessoas não dão muito valor àquele conteúdo que é de graça, aquelas coisas que são boas, né, mas são de graça. Então é uma coisa que eu falo para vocês. Se você não cobrar nada, você corre o risco de praticamente o cliente meio que te dar uma desvalorizada nesse sentido. Então você tem que cobrar alguma coisa. E o legal de cobrar, eu até lembro da Karen falar isso no Excel Weekend, foi uma coisa que eu gostei para complementar a minha fala,
O legal de cobrar é que a cobrança de valor, ela faz com que você tenha mais responsabilidade com o projeto e o cliente também, porque o cliente está pagando, ele vai querer cobrar pelo dinheiro que ele está pagando, então ele vai dar mais valor no projeto. E você está recebendo, você vai dar mais valor na entrega no prazo, a cumprir seus objetivos, você vai ter uma pressão quando você recebe dinheiro. Então é outra coisa importante, a cobrança financeira ali, de algum valor, nem que seja simbólico, é importante ter. Agora, como chegar nesse valor? Como calcular esse valor? Você tem um nível de senioridade ali, né? Você tem, às vezes você é o quê? Um usuário avançado. Agora, mas como é que é a sua experiência? Como experiência, você geralmente vai começar ali quase como júnior no mercado, né? Porque você não tem cliente ainda, você não tem uma série de aspectos, nem plenitude, e você também não é sênior ainda. Muito difícil você vai estar nesse status. Então o que você faz? Qual que é a minha dica? Cobra um valor próximo do que o cliente pode pagar. E uma forma de você calcular isso muitas vezes descobrindo o valor da sua hora. Tá? Então vamos supor que você ganha R$1.000 por mês. Né? Todo mês você ganha ali R$1.000. E que você trabalha por mês ali aproximadamente, sei lá, 160 horas. Né? Então o que você vai fazer? Você pega R$1.000 e divide ali por 160 horas. Você vai descobrir o valor da sua hora. O valor da sua hora vai ser esse aqui que vai estar na tela aí. Então depois de você descobrir, né, o valor da sua hora, né, claro, eu ganho ali R$6 ou eu ganho R$7 por hora, né? É um valor que de repente pode ser mais. Eu estou colocando aqui com base no valor do salário de R$1.000 e de uma carga horária de 160 horas. Então você já sabe, por exemplo, que no seu atual emprego você ganha R$6 por hora de trabalho. Para você sair desse emprego, a lógica que eu uso você tem que sair para ganhar mais. Ou no mínimo, o mesmo tanto, um benefício. Trabalhar para você mesmo, você tem o benefício de você, né, ter uma escala de crescimento. Né? Você, trabalhando às vezes para os outros, você não tem essa escala. Então, talvez esse seja o benefício, mas você tem que, então, no mínimo, cobrar a mesma hora que você ganhava lá. Então, quando você pegou o projeto, você pegou uma planilha para fazer, você vai entregar aquela planilha em 30 horas e, de repente, o valor da sua hora é, sei lá, R$7, né? Você calculou e deu R$7, eu arredondei aqui para ficar mais fácil. Então, 30 vezes 7, R$210. É esse o preço que você vai estar cobrando pela planilha inicialmente. Você não vai estar cobrando ali o seu status, o seu escritório, uma série de coisas, porque você ainda não tem isso. Né? Você não tem como repassar esse custo para o cliente porque não existe. Você vai estar cobrando mais barato realmente, você vai estar cobrando com base na sua hora. Como eu te falei, você vai ter clientes pequenos também, você vai ter problemas menores para resolver. Agora, vamos supor, por exemplo, que você vai levar 10 horas para resolver esse projeto. Então você vai cobrar ali aquele valor de 10 vezes 7, R$70 mais ou menos, né? Mas você vai ter uma hora só para resolver aquele problema. Você olhou para o problema e você viu que você resolve em uma hora, você resolve aquilo. Se você cobrar R$7, né, o valor daquilo ali, tem os prós e contras, né? Talvez o cliente não paga nem a gasolina de você ter ido lá, às vezes, participar da reunião com o cliente, né, consultoria e tudo mais. Mas talvez seja melhor você nem cobrar nesse caso. Né? Você fala, olha, como o problema aqui é simples, eu vou estar resolvendo para você em troca de você, num próximo trabalho, numa próxima oportunidade, você está levando a gente em primeiro lugar, pensando na gente, você pode estar utilizando isso para poder fazer uma carteira, né? Você ganhar um cliente para você está entregando valor para ele e você está resolvendo um problema para ele que ele de repente achava que era uma coisa absurda, você resolve para ele ali em uma hora e você acaba seguindo em frente com aquilo, você ganha um cliente que vale muitas vezes mais do que o dinheiro, tá? Agora, é claro, você também não pode viver disso, né? Todo cliente pegar ali, resolver as coisas rapidamente e não ganhar nada com isso. Eu tô dando uma sugestão, né? Que muitas vezes, se o seu problema é muito pequeno, compensa mais você ganhar o cliente do que ganhar o dinheiro. Se o problema for um pouco maior, você vai cobrar por isso. Tá? E uma forma de começar é isso, cobrando a mesma hora que você ganha na empresa que você trabalha. Com o tempo, você vai desenvolvendo maturidade, senioridade, você vai se tornando um profissional mais completo, você vai tendo uma pressão e uma exigência maior em cima do seu nome, e aí você cobra o risco disso. É como se fosse no mercado financeiro, né? Você tem um risco maior de impacto, por ser um profissional mais gabaritado, você vai cobrar equivalente a isso. Se você tem um escritório com uma série de custos, você tem funcionários, você vai cobrar equivalente a isso também. Então essa era a dica que eu queria dar para vocês. Esse é um bate-papo que na verdade a gente pode aprofundar, a gente pode futuramente estar falando em outros vídeos sobre esse tipo de trabalho. Tem profissionais que têm experiências diferentes para compartilhar, que utilizam de outras métricas. Eu estou falando pensando no meu caso, quando eu comecei. Eu lembro que o meu primeiro cliente de desenvolvimento foi um despachante. E quando eu fui fazer o serviço com ele, eu cobrava pela hora técnica também, cobrava hora cheia. Foi um projeto muito longo, foi um projeto muito trabalhoso, foi um projeto que eu saí no prejuízo, na verdade, por não saber calcular.
tempo de projeto. E na época eu acabei tendo que depois fazer um segundo contrato para poder terminar o projeto, porque não fiz uma boa análise também, né? A gente, como está começando, erra muito. Não fiz uma boa análise do projeto, então quando eu fui fazer lá a conversa com ele, pegar os pontos que iam ser desenvolvidos, fazer uma análise de requisitos, um levantamento uma análise de necessidade, levantamento de requisitos, quando eu fui fazer isso eu não fiz bem feito, tá? Eu fiz bem superficial e isso me custou caro. Isso custou muitas horas que eu tive que trabalhar ali pelo custo de 1 hora, por exemplo. Às vezes trabalhando 5, 6 horas para compensar 1 hora do que tinha sido vendido. Então tem que tomar esse cuidado, tá? A gente tem que ter mais... Você tem que colocar todas as informações do que você vai desenvolver, tá? Coloca tudo que você vai desenvolver no papel ali, lista tudo. Depois, nunca dá preço na hora. Vai para o seu escritório ou vai para casa se você não tem escritório. Calcula tudo mais ou menos, chega no valor mais próximo possível da quantidade de horas que você leva para fazer aquilo. Aí sim você dá a oferta pro cara. Se o cara não aceitar aquela oferta, você vê dentro da sua margem até onde compensa abrir mão de algum valor, dar um desconto para poder ganhar aquele cliente. Porque tem um negócio que é importante, você tem que tomar cuidado. Às vezes as pessoas cedem demais, as empresas cedem demais ao negócio, dão descontos excessivos, abusivos e acabam cometendo um erro grave que se chama pagar para trabalhar. Veja bem, na empresa que você estava antes, que é a que você quer sair, que você quer ser autônomo, você ganhava X por hora, você ganhava 7 por hora. Você vai pegar um projeto com um cliente para trabalhar por R$2 por hora, então não compensa, é melhor você ficar naquele emprego, você ganhava mais dinheiro. Ou seu objetivo é outro, que não seja ganhar dinheiro, você tem que ter isso em mente também. Tá? Então se o seu objetivo é ganhar dinheiro, você quer ganhar dinheiro extra, uma renda extra, com venda de projetos, com venda de planilhas, você tem que saber o valor da sua hora e que aquele é um padrão mínimo, que você não pode abaixar daquilo. Tá? Senão não compensa, você está gastando, jogando tempo fora. Tá? E tempo é uma coisa que não dá para recuperar, dinheiro você não recupera, tempo não. Então pensa muito nisso, pessoal. Então é uma coisa que eu queria falar para vocês. Eu já cometi esse erro quando eu estava com meu primeiro cliente de desenvolvimento de sistemas. Eu acabei não calculando bem. Tá? E saiu caro isso para mim. E aí depois, é claro, fui pegando experiência, fui vendo mais ou menos quanto tempo. Eu já tenho hoje uma definição, eu bato o olho no problema, já consigo ter uma ideia melhor, mas mesmo assim eu procuro analisar tudo o que o cliente passa, analiso toda a conversa, coloco tudo no papel. E aí quando eu tenho certeza, eu ainda passo uma proposta prévia para ele para confirmar se é aquilo mesmo que ele quer, e aí depois eu dou o valor porque eu calculo as horas corretamente. Essa é uma margem de segurança que eu tenho hoje, tá? Pode servir para você. Mas de repente você vai falar assim para mim, Cláudio, mas o meu problema é que eu não sei calcular quantas horas eu levo para poder fazer um projeto. Como é que eu faço isso? Vou te dar uma dica. Vamos pegar, por exemplo, coisas que aparecem muito na área de Excel. Geralmente planilhas financeiras, planilhas como caixa, controle contábil, planilhas de gestão de estoque. E aí tá. Aqui no canal a gente tem algumas planilhas básicas nesse sentido. É claro que quando você vai pegar da empresa, você tem que personalizar, tem que criar coisas específicas. Mas as que tem aqui no canal já te servem para te dar um norte muito forte. Porque eu criei planilhas aqui pro canal que são genéricas, que servem meio que para todo mundo. O seu trabalho se você for um usuário avançado, é pegar aquilo que eu ensino e adaptar à necessidade da empresa. Então o que você tem que fazer? Começar a treinar. Quanto tempo eu levo para fazer, por exemplo, uma planilha de gestão de estoque completa, né, que atenda a empresa em todos os sentidos? Você pode pesquisar na internet, ver tudo que precisa para uma gestão de estoque eficiente. Tem Sebrae explicando, tem um monte de site aí que explica, tem canais no YouTube. Faz uma pesquisa completa, vê tudo que precisa e aí você desenvolve e calcula quanto tempo você vai gastar para desenvolver aquilo. Mas lembrando que quando você começar a atuar, você não vai ter tempo dedicado somente ao... Quanto tempo você levou para desenvolver? 2 horas por dia durante um mês? Então 2 horas por dia, numa semana, dá 10 horas. Em 4 semanas, 40 horas. Então você leva 40 horas para fazer uma planilha de gestão de estoque. Se você cobra R$7 por hora, é 40 vezes 7. Então você cobraria 280 naquela planilha. Você agora já tem uma ideia, tá? Agora, é diferente vender produto de vender serviço. Uma coisa é você desenvolver um produto e vender em escala lá, um produto padrão, sem personalização. Outra coisa é você atender sempre a necessidade do cliente. Você tem uma base envolvida, mas adapta para o cliente. Tem uma base, adapta para o cliente. Agora, esse preço que eu estou falando aqui, pessoal, é um preço baseado em quem está começando nessa vida de consultoria, né? Então, eu estou calculando aqui com uma pessoa que ganha R$1.000, que tem ali talvez R$7 ali pelo valor da hora, aproximado. Uma pessoa que de repente está começando, tem um nível avançado, mas não tem cliente, não tem nome, e se for cobrar preços muito caros, não entra no mercado. Então eu estou falando para esse tipo de pessoa. Mas esse tipo de pessoa, ele tem um poder limitado de crescimento.
Se você se tornar empresa, você vai ter novos custos, né? Você vai ter aluguel, você vai ter funcionário, você vai ter equipamento, você vai ter contador, você vai ter uma série de honorários que você tem que pagar, de impostos que você tem que estar pagando dependendo da tributação que você vai se classificar. Não é fácil. E aí você tem que reaplicar esse valor no teu preço. Tá? Você tem que fazer a gestão de custos ali e saber quanto custa para você entregar um produto ou serviço. Tá? Então, inicialmente, eu estou supondo que de repente você é um cara que vai trabalhar em casa ou que vai ter uma salinha pequenininha para trabalhar. Então, você vai estar fazendo isso. Tá? Ou às vezes você vai ter um cliente ali pela internet, vai fazer de repente um trabalho remoto. Então, você não tem tantos custos físicos, né? Então, você vai estar cobrando mais ou menos pelo seu tempo. O que você está cobrando hoje é pelo seu tempo. Agora, a partir do momento que você começa a gastar outras coisas além do seu tempo, você tem que analisar. Por exemplo, você já sabe o tempo de desenvolvimento da planilha, mas você tem que fazer X visitas ao cliente. Quanto tempo você gasta para ir até o cliente? Consumo de combustível. Todas essas variáveis você tem que calcular na formação do seu preço. Tá? Mas esse vídeo realmente ficou muito mais longo do que eu queria. Se vocês gostarem, eu posso voltar com esse debate em uma outra aula, uma outra oportunidade. O que eu queria aqui era passar uma mensagem para quem está começando, tá? Queria ajudar você que de repente está um pouco perdido. E espero ter conseguido isso, né? Gravei esse vídeo com muito carinho, tentando ajudar você que pretende ter uma renda extra aí, trabalhando com projetos, planilhas, mas está perdido e não sabe por onde começar. Então, se você gostou desse vídeo, gostou dessa dica, deixa seu like, compartilha nas redes sociais, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários aí se valeu a pena para você, se foi uma dica bacana ou não, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.